Cumprimentamos a todos os irmãos e amigos com a paz do Senhor. Amém. Agradecemos a Deus por esta noite, mais esta oportunidade na casa do Senhor. Deus tem nos dado experiências maravilhosas, nós agradecemos a Deus. O último sábado, quando o coral esteve na igreja para ensaiar, para as festividades da Páscoa, nós engrandecemos o nome do Senhor por aquilo que Deus fez, visitando a nossa vida, enchendo o nosso coração de grande gozo. Nós louvamos o nome do Senhor. E nesta oportunidade eu convido a você, não deixe de louvar ao Senhor. Ofereça ao Senhor o melhor da sua vida neste momento. São alguns momentos que nós temos na presença do Senhor. Embora estejamos distantes, ausentes da casa do Senhor neste momento, mas é momento de nós buscarmos ao Senhor. Deus pode fazer uma obra nesta noite em sua vida. Busque ao Senhor com todo o seu coração. Eu peço a toda a igreja que abra no Salmo 118. Faremos a leitura responsiva desse salmo, amém? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Digam agora aos que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até aos ângulos do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Todos. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvado seja Deus, vamos bendizer o nome do Senhor, Glória a Deus. porque Ele nos salvou, porque Ele merece todo o louvor. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nos colocamos em Tua presença, Te bendizemos, Te exaltamos, Te glorificamos, porque o Senhor está conosco em todos os momentos,
porque ouvimos a Tua voz, porque sentimos a Tua presença, porque vemos o Senhor realizando grandes obras e nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Ó Deus, Tu és o prazer da nossa vida, não há outra alegria maior do que a alegria de estar em Tua presença, de servir ao Senhor, e nós neste momento queremos oferecer o melhor para Ti, este culto com ações de graças, para glorificar o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que conduz a nossa vida sempre em triunfo. Nós Te bendizemos, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que há alegria em nosso coração, há gozo, porque estamos em Tua presença, Senhor. Embora a igreja não esteja toda reunida em Tua presença neste momento, mas nós temos visto a Tua obra sendo realizada, nós temos visto como Deus tem operado, e nós glorificamos o Teu nome, Senhor. A Tua igreja tem a cada dia realizado a Tua vontade, e tem sido em Teu nome vencedora, porque em Cristo somos mais do que vencedores, Senhor. Nós Te glorificamos. Neste momento nós deixamos tudo, Senhor, para buscar a Tua face. Nós, ó Deus, colocamos diante do Senhor todas as lutas, todas as dificuldades, Senhor, incertezas, tristezas, Senhor, ó Deus, nós colocamos diante de Ti, e ó Deus, clamamos ao Senhor, opere em nossa vida para a glória do Teu nome, Senhor. Não há luta que o Senhor não possa vencer, não há, ó Deus, nada que esteja embaraçado que o Senhor não possa desembaraçar. O Senhor é o Todo-Poderoso, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, o Deus de toda a criação, e nós sabemos que a nossa vida está em Tuas mãos, Senhor, e neste momento, ó Deus, nós deixamos tudo para que o Senhor haja em nós. Nós não ofereceremos o pouco, nós não ofereceremos aquilo que não custe, Senhor, mas nós, ó Deus, ofereceremos a Ti um louvor com gratidão, com alegria, tomaremos o cálice da salvação, louvaremos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor veio para nos resgatar, e ó Deus, assim nós cremos que tudo Tu fazes em favor da nossa vida, como diz o profeta. O Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito, o Senhor quer o nosso bem, o Senhor tem cuidado da nossa vida, e por isso nós queremos oferecer o melhor a Ti. Dá-nos paz ao coração, que o nosso coração repouse na Tua presença, a nossa alma repouse, aguarde em Ti todas as coisas, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, grandemente exaltado, Senhor. Os homens não têm o motivo do louvor, mas em nós há o perfeito motivo, o grande motivo. Jesus Cristo veio para nos salvar, Ele habitou entre nós, e hoje está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Temos grande alegria e a certeza que o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Nós Te bendizemos e nós Te exaltamos, Senhor. Neste momento receba todo louvor e toda adoração. Nós Te pedimos todas as coisas e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Vamos nos alegrar na presença do Senhor. Amém? Exaltar, engrandecer, estar em Tua presença, Jesus. É tão bom estar reunidos todos aqui pra Te adorar, Te exaltar.
vidas é real. Seja exaltado em nossos corações. Senhor, agradecemos por tua misericórdia. Tua bondade em nossas vidas é real. Seja exaltado em nossos corações. Nos alegramos no amor que vem de ti. Senhor, agradecemos por tua misericórdia. Tua bondade em nossas vidas é real. Seja exaltado em nossos corações. Nós temos sentido e provado deste grande amor do Senhor por nossas vidas, dia a dia. Louvado seja Deus. Aleluia. Toda glória ao teu nome, Senhor. Te exaltamos.
Santo és, Santo és, Senhor, digno de todo louvor, forte és, Senhor, grande em amor. Santo és, Santo és, Santo és, Senhor, digno de todo louvor, forte és, Senhor, grande em amor. Glória ao seu nome, Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro homem merece ser louvado, não há outra divindade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E o nome de Jesus merece todo louvor. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho para louvar e bendizer o nome do nosso Salvador. Glória ao teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre, ó meu Rei. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Rei. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre, ó meu Rei. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor.
não temerei. Que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Louvado seja Deus, o Senhor está conosco, porque nós entregamos a vida ao Senhor e Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele bem tem cuidado das nossas vidas e tem dirigido todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Aleluia, sim, ó Deus. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cante aleluia, aleluia. Cante aleluia, aleluia. Cante aleluia, aleluia. Cante aleluia, aleluia.
Aleluia. Louvado seja o Senhor. Exaltada seja a rocha da nossa salvação. Glória ao teu nome, Senhor. Te louvamos, Rei da glória. Te louvamos, Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus desfaz o mal. O nome de Jesus é meu refúgio. O nome de Jesus é sem igual. Este nome cura as enfermidades. As trevas transforma em plena luz e liberta, salva o homem, realiza milagres. Há poder, força e glória, no grande nome, no excelso nome, no poderoso nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus desfaz o mal. O nome de Jesus é meu refúgio. O nome de Jesus é sem igual. Este nome cura as enfermidades. As trevas transforma em plena luz e liberta, salva o homem, realiza milagres. Há poder, a força e glória, no grande nome, no excelso nome, no poderoso nome de Jesus. Há poder, a força e glória, no grande nome, no excelso nome, no poderoso nome de Jesus. Há poder, a força e glória, no grande nome, no excelso nome, no poderoso nome de Jesus. No grande nome, no excelso nome, no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Prostramos diante da tua presença, somente diante deste nome glorioso, grande e bendito, nós nos prostramos, Senhor. Aleluia, Senhor. Toda a glória ao teu nome, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem realizado
a tua vontade, o teu querer. O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Nós confiamos no Senhor, nós sabemos que tudo quanto Deus faz é bom, e estamos, ó Deus, diante de Ti, aos Teus pés prostrados, nos sujeitamos à Tua vontade e dizemos: Senhor, realiza em nós a Tua vontade. Ó Deus, estamos em Tua presença para que o Senhor faça em nós o Teu querer e através de nós toda a Tua vontade. Somos servos, somos instrumentos, somos, ó Deus, filhos de Deus, para fazer a vontade do nosso Pai. Te engrandecemos, Senhor, te louvamos. Como é bom estar em Tua presença, em Tua casa, como é bom louvar o Teu nome. Este nome glorioso, este nome poderoso, nome que salva, o nome de Jesus é o único nome dado debaixo dos céus para que venhamos a receber a salvação. Não há outro nome, este nome é glorificado e exaltado. Todo joelho se prostra ao nome glorioso de Jesus. A Ti todo louvor, Senhor. Este nome nesta noite e sempre, sempre tem o poder de curar, de libertar, de fazer uma obra poderosa. Somente no nome de Jesus há poder. E nós invocamos este nome glorioso sobre a nossa vida, sobre esta casa, sobre a casa dos nossos irmãos, e clamamos ao Senhor: realiza, ó Deus, para a glória do Teu nome, esta obra gloriosa que somente o Senhor pode fazer. Que nós lemos em Tua palavra, cremos, ó Deus, toda a obra que o Senhor realizou e tem realizado no decorrer dos séculos, somente através do nome de Jesus tem sido realizada esta obra, e nós Te glorificamos, e o Senhor continua realizando, e nós Te glorificamos, Senhor, porque temos visto as Tuas grandes obras. Não há impossível para Deus, não há nenhum impossível para Deus. As coisas que aos homens são impossíveis, para Deus é possível. Para Deus tudo é possível. Nós confiamos no Teu nome, Senhor, e nós clamamos ao Senhor: receba todo louvor, toda adoração a Ti, ó Deus. Nós erguemos não somente estes cânticos, mas as nossas mãos, e nós erguemos o nosso coração a Ti e dizemos: Senhor, tudo é para Teu louvor, toda a glória da igreja é para Ti, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, Senhor. Nós damos glória ao Teu nome. Nós estamos alegres porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de louvar o Teu nome. A Ti toda a honra, toda a glória e toda a majestade. E nós Te pedimos neste momento: fala conosco, ó Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra é o alimento, é o pão vivo que desceu do céu. A Tua palavra é fonte de água viva, ela dessedenta toda sede. A Tua palavra é a vida para nós, e nós clamamos a Ti, Senhor. Fala conosco pela Tua palavra, usa o vaso para a glória do Teu nome e alcança cada lar, cada família, cada um daqueles que tem participado neste momento, para que, ó Deus, a Tua palavra caia em boa terra. Nós clamamos a Ti e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia. Livro de Mateus.
Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós vemos uma sequência de bem-aventuranças que Jesus nos mostra aqui. Ele diz que são bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando são injuriados, perseguidos, e quando dizem todo tipo de mal contra estes homens, porque eles terão um grande galardão nos céus. Possivelmente num olhar raso, individualista e imediatista, somente nas coisas do momento presente, existe uma incompreensão entre ser bem-aventurado e chorar, sofrer perseguição, insultos e qualquer tipo de dificuldade. Muitos sofrem acusação de parentes, muitos sofrem com colegas no seu cotidiano, seja no trabalho, na escola. Mas mesmo assim nós entendemos e cremos pela palavra de Deus. Somos bem-aventurados, porque o Senhor está sobre a nossa vida. Então nós podemos fazer a seguinte pergunta: quem é bem-aventurado? E nos lembramos automaticamente do Salmo de número 1, onde ele diz: Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. De fato, feliz então é todo ser humano que tem prazer na lei do Senhor, medita na lei do Senhor diariamente. E isso resultará em bênção no seu viver, resultará na prosperidade, tudo será bem-sucedido na vida daquele e daquela que assim faz, conforme a palavra de Deus. Mas existem algumas observações importantes sobre a prosperidade segundo a Bíblia. A prosperidade, então, eu perguntaria, consiste em adquirir, na possibilidade de adquirir ou acumular bens? Essa progressão da vida é um sinal da prosperidade? Qual seria a leitura bíblica ao redor de todo mundo, em todas as eras, com respeito a adquirir, a conquistar? Lucas 12, na parábola do homem rico, aquele homem que Jesus traz essa parábola dizendo que ele era um homem rico e aumentaram a sua colheita, ele derrubou um celeiro, fez um celeiro maior. E ele então olha somente para as coisas desta vida, na sua prosperidade, e se esquece de Deus. Dois irmãos chegaram diante de Jesus e um deles disse: diga ao meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus disse a esses homens: eu não sou juiz e nem repartidor entre vós. E aí ele fala para que o homem tenha cuidado com a avareza, porque a vida do homem não consiste nos bens, não consiste na abundância dos bens que ele possui.
Então a prosperidade não está relacionada com bens materiais. E aí ele, ao final dessa parábola, fala no versículo 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A prosperidade não tem a ver então com riqueza material, e sim ser rico para com Deus. Da mesma forma, Jesus, ele fala com os discípulos, na sequência de Mateus, aqui na pregação, no Sermão do Monte, como nós conhecemos, no capítulo 6, ele diz aos homens, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas nos dias atuais, como nós enxergamos isso? Os nossos tesouros já não são mais consumidos por ferrugem ou por traça. Existem outras formas de nós ajuntarmos riquezas. E da mesma forma também, Senhor, eu já resolvi com relação aos ladrões, eu tenho me precavido, tenho tomado todos os cuidados, moro num condomínio, tenho segurança, tenho seguro. Então, a palavra de Jesus deixa de ser uma palavra eterna, palavras que são espírito e vida, deixam de ser uma palavra atemporal. Jesus disse naquele momento, realmente, roubam, aqui os ladrões roubam, a sua riqueza, o seu tesouro vai ser consumido. Ah, mas no futuro não, isso não vai acontecer. As palavras de Jesus são eternas. Ele disse que nesta terra não vale a pena enriquecer, mas devemos ser ricos para com Deus. Ainda falando sobre o exemplo de Jesus, ele fala a alguns homens que estavam seguindo Jesus, ele tinha ao seu lado 12 apóstolos, 12 discípulos, depois chamados apóstolos, e tinha mais outros discípulos, e uns que seguiam a Jesus. Entre eles nós vemos um escriba que se aproximou de Jesus e disse, te seguirei aonde quer que o Senhor for. Aonde o Senhor estiver, eu vou junto. E Jesus disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando ele diz isso, ele não está dizendo efetivamente que não tinha onde dormir, não tinha moradia. Mas ele estava dizendo a preocupação dele, a única preocupação, e onde estava o coração de Jesus, em fazer a vontade do Pai. Da mesma forma nós temos que ter a nossa casa e o cuidado com a família, mas a nossa preocupação não está nas coisas desta vida, mas em agradar ao Senhor da nossa vida. E aí Jesus fala em Mateus 10, 24 e 25, não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus está dizendo, olha, vocês sofrerão e terão as mesmas dificuldades que eu estou tendo no meu ministério. E ele disse também, que eu não vim para ser servido, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O que acontece é que em muitos momentos, as pessoas procuram a identidade com o Senhor, mas somente naquilo que lhe convém. Eu me identifico com o Senhor, sim, eu quero que o Pai me ouça, assim como o Pai ouvia a oração de Jesus, nós queremos dizer, eu quero que o Pai me ouça, eu me identifico com o Senhor, eu quero ser bem-aventurado, eu quero ser feliz, mas quando Jesus diz, vocês também devem servir, nós não estamos aqui para sermos servidos, mas para servir ao Senhor. Da mesma forma, como aconteceu com Cristo, a igreja do Senhor, ela é serva de Deus, e da mesma forma nós temos visto que isso virá sobre nós também, esta perseguição, a luta daqueles. Jesus disse, vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Servir ao Senhor tem um preço, devemos negar a nossa vida, tomar a cruz e ir após o Senhor, e não procurar somente aquilo que nos agrada. Da mesma forma, nós encontramos na própria palavra o testemunho do apóstolo Paulo, dizendo em 1 Timóteo 6, que grande ganho é a piedade com contentamento. Verso 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento
e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então o apóstolo Paulo, da mesma forma, seguindo a Jesus, ele diz, não precisamos buscar outras coisas, se nós tivermos o sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos contentes. Contente é aquele que está satisfeito, que recebeu aquilo que aspirava, desejava, é o estado daquele que está feliz com aquilo que ele tem, com aquilo que ele recebeu. Então Paulo está dizendo, isso é suficiente para nós. E esta é uma prosperidade que nós vemos, da mesma forma como nós vemos em Jesus, que as pessoas só querem se identificar com aquilo que satisfaz a sua alma. Com Paulo, da mesma forma, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas da mesma forma, os homens só querem naquilo que lhe é conveniente. Perder a vida pelo Senhor, deixar de buscar as coisas que todos os homens correm atrás, muitos não querem, mas pensam em bem-aventurança, pensam em prosperidade, somente como aquilo que nós podemos acumular e receber do Senhor. Então, nós vemos esses exemplos de Jesus, o maior dos nossos exemplos, o nosso mestre. Você não será maior que o mestre, você deve seguir o mestre. Então, da mesma forma, nós estamos aqui para servir. E qual seria, nós dissemos, a leitura bíblica a respeito do Salmo 1, em todo o mundo, não somente onde nós estamos, mas em todo o mundo e em todas as eras. Quando Jesus, o Filho de Deus, encarnou, o povo de Israel, a nação de Israel, estava sendo dirigida, governada por Roma, e eles sofriam muito. A maioria do povo tinha muitas dificuldades, e viam como era a forma como Roma governava, tirando tudo o que eles tinham, cobrando impostos. E nós vemos no decorrer dos séculos, em todos os tempos, o Senhor cuidando da nossa vida, cuidando do seu povo, mas isso não tem nada a ver com as pessoas buscarem somente aquilo que satisfaz a sua vida. O que nós podemos ver? Em muitos países, em muitas regiões diferentes da nossa, existe um rigoroso enfrentamento e perseguição, restrições de liberdade civil e religiosa. Nós não encontramos com muita frequência na América, na Europa, mas e na Ásia, e no Oriente Médio, e na África? Como seria a leitura destes, não a nossa leitura a respeito deles, mas a leitura que eles fazem do Salmo 1? Eles também são bem-aventurados, eles também prosperam, e isso não tem nada a ver com aquilo que eles podem acumular, porque existe muita restrição quando aos seus direitos civis, e também com relação aos seus direitos de culto, mas essa liberdade religiosa. Quantos ex-muçulmanos têm sido perseguidos porque se converteram ao cristianismo, porque servem ao Senhor? Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele é o mesmo para mim e para aquele que está do outro lado, numa situação totalmente diferente da minha, totalmente diferente da tua. Salmo 121 diz que o guarda de Israel não vai deixar que nós tropecemos, porque ele não cochila, ele não tosqueneja, ele não vai dormir, o guarda de Israel, ele vai cuidar de nós. Mas é desta forma que muitos nós temos visto, têm sofrido em outros lugares. A Igreja de Cristo, por exemplo, na região do Oriente Médio, na Turquia, na Síria, ali o berço da igreja missionária, Antioquia da Síria, foi de onde Paulo e Barnabé saíram para realizar uma obra para o Senhor. E nós vemos a primeira viagem quando ele retorna a Antioquia e conta toda a obra que Deus tinha feito através da vida destes homens. Hoje, Antioquia e Síria, o país não tem 1% quase, menos de 2%, 1% de cristãos, a maioria são muçulmanos, e muitos têm perdido os seus direitos religiosos, têm sido proibidos, têm perdido direitos civis,
têm sido expulsos do país. A prosperidade está naquilo que os nossos olhos veem, somente nestas coisas. Verdadeiramente esses homens têm feito a obra de Deus e buscado ao Senhor, mesmo em perseguição, mesmo em sofrimento. E creio que uma grande porção daqueles que olham para o Evangelho como conquistas, que olham para o Evangelho como riquezas, se tivessem que enfrentar o que estes homens e mulheres têm sofrido e enfrentado, testemunhando o nome do Senhor, rapidamente, um bom número deles abandonariam a fé, se esqueceriam, deixariam ao Senhor, porque eles têm olhado para o Senhor somente como que a prosperidade representasse algo na nossa vida material. Prosperidade é a bênção do Senhor, presente em todo momento, servindo ao Senhor na igreja e na família. Seja daquele que tem uma condição mais privilegiada, seja daquele que tem uma condição mais humilde, seja aqui no Brasil, ou na América, ou em qualquer lugar do mundo. A prosperidade é a bênção do Senhor em todo momento. Quando aquele homem e mulher estão servindo ao Senhor, eles veem que Deus tem feito e prosperado a obra na vida deles. Seja onde for, da mesma forma na família, a sua família é abençoada. Ele sabe que Deus tem cuidado, ele tem visto a obra de Deus sendo realizada. Isto é prosperidade diante de Deus. E por que muitas vezes nós não compreendemos o choro? Bem-aventurado aqueles que choram. Por que nós não compreendemos que o choro pode acometer aquele que serve a Cristo? Da mesma forma como nessa identificação com o Senhor, o homem se torna seletivo, dizendo, olha, as bênçãos eu quero. Aquilo que eu olho e me traz um privilégio, eu quero. Mas determinadas coisas, eu não quero ser identificado com Cristo. Da mesma forma, porções da Bíblia são utilizadas para que a pessoa olhe a prosperidade, ou a bênção, ou a bem-aventurança. E outras porções também são selecionadas e dizendo, eu não quero. Outras porções são descartadas. Não, isso eu não quero. Não, isso Deus não falou para mim. A Bíblia, a Sagrada Escritura, é um único livro, composto por 66 autores diferentes, 66 livros, compostos por vários autores, e em tempos diferentes, mas é uma unidade que fala a respeito de toda a vontade de Deus. E por isso nós vemos Eclesiastes 3, dizendo que tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tudo tem um tempo determinado, e o Senhor tem governado e controlado todas as coisas. O momento da alegria em minha vida, o Senhor dirige. O momento que eu estou triste, o momento que eu estou pranteando, o Senhor também tem dirigido e cuidado todas as coisas. Nós cantamos muitos hinos que também nos mostram esta realidade diante do Senhor. Há um hino que diz, a bem-aventurança do crente. Está na harpa cristã, a bem-aventurança do crente. Diversas estrofes vão testemunhar exatamente o que nós temos falado nesta noite, e da mesma forma também o que a Bíblia nos mostra, tem nos mostrado. E ele diz assim, num trecho, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Para nós é maravilhoso cantar, mas é uma verdade, que muitos hinos foram compostos no momento de luta, de dificuldade. Nós vemos os salmos de Davi, quando ele clama ao Senhor por livramento, no momento de grande dificuldade, ele se colocou diante do Senhor, e há um cântico diante de Deus. Há um outro cântico também que nós cantamos, um homem no século XIX,
tinha muitas posses, e num incêndio em Chicago, ele perdeu muito dos seus investimentos. E ele havia combinado com a sua família fazer uma viagem. E no dia da viagem ele tinha negócios a realizar, a concretizar, e ele não foi com a sua família. Viajaram a esposa e as 4 filhas. E ele estava em Chicago para realizar os negócios, e por fim, esses negócios foram frustrados. E o que aconteceu? Ele recebe um telegrama de sua esposa. O navio havia sido abarroado por outro navio e afundou. E ele recebe um telegrama da sua esposa dizendo o seguinte: salva sozinha. Ou seja, ele perdeu as 4 filhas nesse acidente. E quando ele vai em direção à sua esposa, quando ele vai de navio em direção à sua esposa, que estava o aguardando, quando ele passa no local onde disseram, foi aqui que afundou o navio, ele escreve um poema. E depois esse poema é convertido num hino que nós cantamos também, que diz, sou feliz com Jesus. Ele diz nesse poema, está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Ele passou por uma grande prova, uma grande luta, mas ele continuou confiando no Senhor. O Senhor depois lhe dá outros filhos, restaura a sua alegria na família, no lar, e dá a ele uma obra para realizar. Ele não olhou para as dificuldades, mas ele sabia que Deus estava à frente, e nós temos este belo cântico, assim como o do 126 da harpa cristã, que diz, os mais belos hinos e poesias foram escritos na tribulação. E nós muitas vezes não compreendemos por que nós temos dificuldade, porque Jesus diz, bem-aventurado aqueles que choram, porque somente o Senhor nos consola e nos consolará. Nós temos outro exemplo das dificuldades que nós podemos enfrentar, mas Deus tem dirigido os nossos passos. A história de José no Egito, a partir do capítulo 37, nós vemos o que a Bíblia relata sobre a vida de José. José morreu com 110 anos, e a partir do capítulo 37 até os 50, nós temos a história de José, alguns detalhes da sua vida, e o que nós vemos? Que era um jovem de 17 anos, que era muito amado por seu pai, e que também ele estava tendo dificuldade com os seus irmãos, que o invejavam por conta desse amor, e que também porque ele levava ao seu pai as notícias dos seus irmãos, aquilo que eles faziam, e também teve 2 sonhos que ele relata aos seus irmãos, e também aos seus pais, e aí os seus irmãos começam a persegui-lo, odiá-lo por causa disso. Odiá-lo ainda mais por conta destes sonhos. E o que nós vemos a história nos mostrando? Com 17 anos, os irmãos o invejando, o lançam numa cova e depois, por fim, o vendem. Mas quando nós encontramos José, já num outro momento, quando Deus já havia mudado toda essa história, nós vemos os seus irmãos falando, Gênesis 42, 21. Gênesis 42, 21. Então disseram uns aos outros, os irmãos de José, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. O que nós vemos aqui? Os irmãos de José viram a angústia que estava em sua alma quando ele estava rogando. Ele não queria sofrer, ele não queria que os irmãos fizessem isso. E então nós vemos no capítulo 41, verso 46, diz que José, da idade de 30 anos, se apresentou diante de Faraó, rei do Egito. Então, dos 17 aos 30 foram 13 anos. 13 anos vivendo como um escravo, longe de seu pai que ele tanto amava, longe da sua família. E nós pensamos, José, assim como nós, um servo de Deus, é verdade. Mas José é diferente de nós.
Ele era uma rocha, um homem inabalável, não tinha sentimento algum que o fizesse se entristecer. Ele estava aqui, nós vimos no capítulo 42, angustiado, a sua alma angustiada, então ele estava chorando, os irmãos dele puderam perceber ele chorando, e nesses 13 anos, em nenhum momento ele se entristeceu. Nós queremos pular automaticamente para o capítulo 41, quando ele já está diante do rei, capítulo 42 em diante, quando ele está ali diante dos seus irmãos. Mas e os momentos que ele teve de luta e de dificuldade, de tristeza? Nós não olhamos para isso. Muitas vezes nós estranhamos quando, na nossa família, uma criança gosta de outro e não gosta de um, a gente fala, mas por que isso? Às vezes até quando um animal, a gente fala, olha, mas quando o cachorro me vê, ele sai correndo, parece que ele tem medo de mim, a gente fica pensando, mas o que será que aconteceu? Será que eu não sou amável? E José, então, naquele momento, 13 anos, ali, por que os meus irmãos fizeram isso comigo? José ali naquele momento, longe do seu pai, será que ele não estava sofrendo, chorando? Por que bem-aventurados que choram? Por que isso pode acontecer? Como pode ser então bem-aventurado e próspero um homem que foi vendido e está sofrendo? Nós vemos o Salmo de número 6. Salmo 1 fala da bem-aventurança. No Salmo 3, primeiro salmo aqui de Davi, ele já mostra que são muitos os adversários contra a sua vida. E no Salmo 6 também de Davi, ele está dizendo o seguinte, Salmo 6:6, estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Somente Davi chorou e sentiu essa dificuldade? Ou será que um jovem de 17 anos, longe de sua família, longe de seu pai, longe de seus irmãos, não estava alagando também o seu leito e chorando? Por que os meus irmãos fizeram isso comigo? O Salmo 56 poderia também ser de José, mas é de Davi. Olha o que fala o Salmo 56. A partir do 5. Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Eram os pensamentos dos irmãos de José, eles o odiavam cada dia mais. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Foi quando eles tentaram matá-lo, e Rubem falou, não façam mal ao jovem. Mas eles estavam espionando José, esperando o momento de acertar as contas com ele. E aí o verso 8, nós vemos aqui, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? É um salmo de Davi, mas poderia muito bem ser de José. Um jovem no Egito, sendo perseguido pelos seus irmãos e depois foi vendido, preso em correntes, diz o Salmo 105. Ele estava preso em correntes, estava com os pés acorrentados. O libertador de Israel, diz lá o Salmo 105, 17, 18 e 19. Mandou adiante deles um varão, que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. A luta veio, a dificuldade veio, ele chorou sim, ele se entristeceu. Foi o momento exatamente que Eclesiastes diz, há momento para todas as coisas, e ele estava entristecido, mas a palavra do Senhor o provou, e ele foi aprovado, porque Deus tinha uma obra. Ele foi enviado primeiramente, antes de toda a sua família, porque era o plano de Deus. Muitas vezes nós não queremos entender por que existe a tristeza, por que existe o choro, mas existe o momento do choro e da oração daquele que serve a Deus, e Deus o ouve. Nós não estamos dizendo que viveremos chorando e sofrendo, nós estamos dizendo que Deus tem um plano perfeito para aquele que o serve, para aquele que teme ao Senhor. Assim como José era um homem temente a Deus, ele chorou e sofreu, mas Deus ouviu a sua oração.
o choro e a oração de um servo de Deus que está com a alma angustiada, assim como nós vemos no Salmo 6, no Salmo 56, sofrendo e enfrentando injúrias e perseguições, são ouvidos por Deus. Mateus 5 fala das injúrias, das perseguições, e foi exatamente o que José começou a sofrer com seus irmãos, e depois ele sofre com a mulher de Potifar, que ela mente, ela tenta levá-lo ao pecado, e depois ela mente a respeito dele, lança injúrias sobre este homem, difama este homem, honesto e temente a Deus. Este homem só ora e coloca sua vida diante do Senhor. Nós vemos o Salmo 42 também, quando José está, depois que a mulher de Potifar se levanta desta forma contra ele, ele é lançado no cárcere. E aí nós vemos o Salmo 105 dizendo, estava acorrentado, estava entre grilhões, o libertador de Israel. Salmo 42 diz assim, 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Foram 13 anos de um israelita, vivendo no Egito como escravo. Quantas vezes não poderia ter sido ele também afrontado, assim como as famílias ou os amigos não, mas aqueles que estão ao nosso redor, muitas vezes diz, mas você é do Senhor, por que isso está acontecendo? Mas você é de Deus, por que isso está acontecendo? Com José no cárcere, em algum momento, algum homem, algum dos presos ali poderia ter dito também, por que você está sofrendo? Cadê o Deus que você diz que serve? Onde está o teu Deus? José então interpreta na prisão os sonhos do padeiro e do copeiro. O padeiro morre exatamente como ele interpreta no sonho, e o copeiro foi liberto, e José fala, lembre-se de mim, fale com o faraó, mas a palavra de Deus nos mostra que o copeiro se esqueceu de José. Ele se esqueceu de José, do bem que ele fez. E este homem chorando e buscando ao Senhor, porque Deus estava com ele, porque ele tinha certeza de que Deus estava à frente de todas as coisas. Nada, diz a palavra de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Então nós temos a certeza, porque se Ele nos ama, nós só padecemos, nós servindo ao Senhor, nós só sofremos e choramos pela própria permissão do Senhor. Porque há um propósito de Deus sobre a nossa vida, há algo que Deus tem realizado e tem a realizar. E quando nós estamos diante de Deus, nós podemos chorar, nós podemos nos entristecer, podemos ter dificuldades, mas nós veremos o plano de Deus, a sua obra perfeita, os seus planos não podem ser frustrados, e nós veremos que Ele tem um propósito santo, um propósito perfeito, e nós veremos que Ele fará tudo isto para glorificar o nome dEle, o seu próprio nome, e ainda nos fará bem. Diz a palavra de Deus a Jeremias, que Ele quer nos fazer bem, Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. E o que nós podemos ver na sequência da história de José? 42, os seus irmãos viram a angústia de sua alma, o choro deste jovem, sendo separado do seu pai, da sua família, e sendo maltratado como um familiar. Mas no capítulo 45, é outra história. No capítulo 45 e 46, 45 ele se dá a conhecer aos seus irmãos, e ele então, diz a palavra de Deus, ele se lança, ele chora e se lança ao pescoço dos seus irmãos, e abraça e chora com os seus irmãos. Diz lá 45, então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui todo o varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. O verso 14, quando ele encontra o seu irmão caçula, e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Foi um outro momento, é lógico, nós entendemos que este choro foi de alegria,
por ver a obra que Deus realizou, por ver Deus trabalhando e mudando a sorte, não somente de José, mas ele viu a mudança na vida dos seus irmãos, a transformação que Deus realizou, embora naquele momento ele tenha se entristecido e reconhece, dizendo aos irmãos deles: eu sei que vocês intentaram fazer isso, mas Deus me trouxe aqui para a preservação, e ele pôde perceber a transformação que Deus realizou no interior da vida dos seus irmãos, no coração dos seus irmãos. Só Deus pode fazer esta obra. Depois ele se encontra com o seu pai, Gênesis 46, e Jacó enviou Judá, Gênesis 46, 28, e Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel seu pai, a Gósen, e mostrando-se-lhe, lançou-se ao pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Aquele choro que foi de tristeza, agora era um choro de alegria por reencontrar, por ver a restauração de Deus, por ver aquilo que somente Deus poderia fazer. Deus pode realizar e mudar toda circunstância, toda situação para a glória do seu nome, para fazer bem às nossas vidas, ainda que nos entristeçamos, ainda que soframos num momento. Deus pode restaurar uma família que estava destruída. Deus pode transformar uma situação de vidas que estavam totalmente distantes do Senhor, fazendo uma obra que não agradava ao Senhor. Quando a vida se coloca diante de Deus, que oportunidade Deus tem nos mostrado, que ainda que nos entristeçamos, que ainda que estejamos sofrendo, Deus pode fazer, Deus pode realizar. Um homem que serve a Deus, um homem que é temente ao Senhor, um homem que coloca a vida diante de Deus, ele pode sofrer sim. Ele não esperaria que pessoas que estão ao seu lado fizessem isso com ele. Ele não esperaria de pessoas que ele crê que o amam, e que também ele ama estas pessoas, fariam isto com ele. Então, logicamente, o seu coração se entristece, a sua alma chora, ele chora diante de Deus, dizendo: Senhor, Tu tens visto esta luta, mas tudo está diante do Senhor, e nós cremos que em Deus todas as coisas têm um propósito santo, perfeito e bom, porque Deus só faz aquilo que é bom. E falando sobre prosperidade, nós vemos José, como eu disse, por que a prosperidade não pode ser medida por aquele que tem mais condição ou aquele que tem menor condição? Porque José estava como um escravo no Egito. E José foi colocado no cárcere. Foi o primeiro momento que ele diz: Deus prosperava tudo que José fazia. Veja só. Quem deu esse relato? O livro de Gênesis foi escrito por Moisés. E quem relatou isso para a família foi José, dizendo aqui, Gênesis 39, 21, quando ele estava no cárcere: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Verso 23, nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Aqui está a prosperidade. O segredo da prosperidade não é aquilo que nós, o aumento que nós podemos ter, o ganho que nós podemos ter em alguma coisa. O segredo da prosperidade é o Senhor estar conosco e fazer com que tudo aquilo que nós realizemos seja próspero, seja abençoado, seja bendito, seja feliz. Um homem que era um escravo numa terra estranha, um homem que era um servo, Deus tinha planos, nós conhecemos a história, mas ele estava vivendo aquele momento e viu, Deus estava prosperando a minha vida. Eu era um homem próspero no cárcere, porque Deus prosperava a minha vida. Nós vemos a obra perfeita de Deus, ainda que nós nos entristeçamos. Nós sabemos que somos bem-aventurados, porque aquele que chora e sofre sem o Senhor, ele não tem o verdadeiro consolo. O consolo, muitas vezes eles procuram no mundo, procuram em tantas outras coisas, procuram em coisas efêmeras,
coisas que são passageiras, coisas que não satisfazem a alma, mas somente enganam. Mas quando aquele que serve ao Senhor sofre ou chora, ele é consolado, porque o Senhor nos ama. Eu sei que o Senhor cuida de nós poderosamente, como diz a Bíblia, como a menina dos olhos. Eu amo os meus filhos, eu busco e tento fazer o melhor para os meus filhos, mas eu sei que o amor de Deus é muito maior do que o meu amor, é muito maior do que o amor da minha esposa. Então, se nós, como pais, queremos dar o melhor, mesmo no momento que eles estão sofrendo, nós procuramos dar o melhor. Deus da mesma forma, se nós sofremos, se nós choramos, Deus sabe, há um propósito santo sobre isso. Existe um choro e uma oração que não podem ser ouvidos por Deus. O de José foi ouvido e atendido. O de Davi foi ouvido e atendido. E de muitos outros homens e mulheres na Bíblia foram atendidos. E daqueles que servem a Deus são atendidos. Coloca o teu joelho diante do Senhor. Entra no teu aposento. Ora ao teu Deus em secreto. E o teu Deus te responderá em secreto. Mas sinceramente diante de Deus. Porque há um choro e uma oração que Deus não pode ouvir. Nós vemos em Números 14, quando o povo volta, na verdade os espiões voltam e relatam ao povo de Israel aquilo que eles viram na terra de Canaã. E 10 homens incrédulos, 10 homens difamadores, 10 homens murmuradores fazem com que todo o povo se esqueça do Senhor. E o que nós vemos? Que Deus diz em Gênesis 14, Números 14, diz a palavra de Deus: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E na verdade nós sabemos, aqui na sequência do capítulo, verso 22, Deus diz: vocês me colocaram à prova 10 vezes. Essa murmuração não era contra Moisés, não era contra Arão, era contra o próprio Deus. Muitos que se levantam contra aqueles que servem ao Senhor, estão se levantando não contra o homem, estão se levantando contra a obra de Deus, estão se levantando contra a ordem de Deus. E o que Deus fala a respeito deste mesmo incidente de Números? Moisés relata no livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 45, Moisés está relatando este incidente de Números 13 e 14, ele está relatando a nova geração que vai entrar na terra de Canaã. Ele diz assim, Deuteronômio 1:45, tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Por quê? Porque ainda que estivessem chorando diante de Deus, não era legítimo, não era sincero, não era aquilo que Deus esperava de homens, servos de Deus, que deveriam crer na palavra do Senhor, que deveriam crer que a liderança de Moisés e Arão ali era para abençoar o povo, mas eles estavam murmurando. Este Deus não pode ouvir, assim como nós vemos em Isaías, a palavra de Deus dizendo em Isaías 59, não é que meu braço não pode realizar, não é que meus ouvidos estão fechados e não posso ouvir a oração de vocês, mas é que, na verdade, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Há um choro e uma oração que Deus não ouve, mas o homem e a mulher que teme ao Senhor deve abandonar o mau caminho para que Deus mude a sua vida, para que Deus transforme a sua vida, para que Deus possa te ouvir. Além desse choro e oração que Deus não ouve, que nós lemos agora, nós temos o choro e a oração, o choro, na verdade, que não terá consolação e não terá fim. Jesus diz, bem-aventurados sois vós que choram, porque sereis consolados. O Antigo Testamento, nós temos poucas passagens que falam a respeito deste sofrimento eterno ou sofrimento futuro. Daniel 12 nos fala que, o último capítulo do profeta Daniel, que muitos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Também Isaías 66 nos fala que
Deus criaria e iria fazer novos céus e nova terra. E no último verso 24 diz, os corpos daqueles que estariam lá dos mortos, que foram contra o Senhor, que prevaricaram, o seu verme nunca morrerá, o seu fogo não se apagará. Então são poucas passagens no Antigo Testamento que falam de um choro e de um sofrimento eternos. Mas Jesus, usando essas mesmas passagens, fala no Novo Testamento algumas vezes que esse choro não vai acabar. Ele fala em João 5, 28, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, assim como fala Daniel. Os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. E também quando ele fala a respeito do fogo que não se apaga, ele fala de um choro que não haverá fim aqui. Na parábola do trigo e do joio, o final ele explica que os joios são os filhos do maligno, ou seja, aqueles que não aceitaram, que não são do Senhor, e eles serão então lançados na fornalha. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 42. Mateus 22, 13, ele fala da parábola das bodas do filho do rei, que estava lá um homem sem as vestes nupciais, ele não tinha veste para estar naquela festa. E o que disse o pai, o dono do filho, que estava celebrando as bodas? Amarrar e lançar ele nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. E depois não somente em parábolas, como nós lemos aqui, Jesus falando a respeito do reino dos céus, daquilo que ele veio anunciar, não as coisas desta vida, mas de uma vida que o homem tem que se aproximar de Deus para ter encontro com o Senhor, e por fim a vida eterna. Jesus também, quando ele encontra e cura o servo daquele centurião romano em Cafarnaum, ele diz a respeito da fé daquele homem, e ele fala, olha, muitos gentios virão do Oriente e do Ocidente, e estes homens se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, ele está falando de ressurreição, de homens que morreram e estarão ressurretos novamente, e estes gentios estarão junto deles, ou seja, aqueles que aceitam ao Senhor. Mas ele diz ao mesmo tempo aqueles homens, mas muitos filhos do reino serão lançados nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Não somente nas parábolas, mas Jesus fala explicitamente, haverá o momento do julgamento, e esses que não são do Senhor, que não o aceitaram, que rejeitaram a salvação de Deus, é um choro constante, que não terá fim. Por isso que ele diz em Mateus 5, o choro que vocês têm hoje, embora sofram em algum momento, diz a palavra de Deus, é certo, se com ele nós padecemos, com ele também nós reinaremos. Diz a palavra de Deus que o nosso choro terá consolação e fim. Assim como o choro de José, Deus é poderoso para mudar a nossa sorte, seja a situação que nós estivermos passando, se nós confiarmos em Deus e somos homens e mulheres do Senhor que servem a Deus, tudo há um propósito debaixo do céu para a glória do nome do Senhor, e Ele haverá de nos trazer o consolo, e haverá de restaurar e fazer novas todas as coisas. O Salmo 126 nos afirma que aquele que semeia em lágrimas, ele voltará sem dúvida, ele voltará com toda certeza, com alegria na ceifa. Quando nós estamos servindo ao Senhor, pode ter certeza, se você está passando por um momento difícil, não duvide, tenha certeza, no final você terá alegria. No momento do Senhor você vai ceifar, você não pode desfalecer, mas você vai ceifar com grande alegria. Salmo 126, 5 e 6 diz, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Quero dizer a você, jovem, não desanime, assim como José passou por momentos difíceis, mas ele confiou no Senhor, aguardou em Deus, e Deus mudou a sua sorte, porque já estava
tudo sendo preparado pelo Senhor, era plano de Deus para que ele fosse abençoado e abençoasse toda a sua família. Aos anciãos também, permaneçam firmes no Senhor. Não importa, aquele que tem mais tempo no Senhor, menos tempo no Senhor, aquele que tem se aproximado agora, eu digo a você, sirva ao Senhor, não desanime, Deus é poderoso para mudar toda circunstância, ainda que nós venhamos a sofrer. Jesus mesmo diz em João 16, ele diz aos discípulos, momentos antes de concluir a sua obra, de ser crucificado, ele diz aos discípulos, eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Não desanimem, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Se Ele está dizendo para nós termos ânimo, é porque Ele está conosco, Ele nos dará a vitória. Ainda que nós tenhamos aflições, o Senhor está conosco. E nós não vivemos, como estava dizendo, somente para esta vida. Nós aguardamos tantas coisas, nós precisamos que Deus faça em nós. E tantas coisas nós esperamos em Deus nesta vida. Mas o que nós mais aguardamos é o dia da volta do nosso Senhor. Nós cantamos, o dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Nós vemos, após a grande tribulação no relato de João, Apocalipse 7, Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Aqueles homens que saíram da grande tribulação, Deus enxugou dos seus olhos toda a lágrima. E depois nós vemos em Apocalipse 21, no novo céu e na nova terra, a nova Jerusalém que desce dos céus, diz a palavra de Deus, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, e Deus estará no nosso meio, e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Nesta vida Deus nos abençoará, nesta vida Deus é o único que pode nos consolar, verdadeiramente. Nós não estamos buscando um consolo humano, nós não estamos buscando um consolo de coisas que não podem satisfazer a nossa vida, mas só em Deus há esta satisfação. E por fim, o nosso grande consolo é que Ele nos levará para a glória, e ali nós saberemos que será somente alegria, como a própria palavra de Deus diz em Apocalipse, não haverá mais tristeza, não haverá mais nenhum tipo de sofrimento, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que Deus nos dê esta esperança sempre, e esta perspectiva de sempre olhar para o Senhor, que Ele tem conduzido as nossas vidas, exatamente como Paulo diz, sempre em triunfo, não em alguns momentos, sempre, ainda que estejamos em lutas e em dificuldades, ainda que a tua família esteja passando por lutas, ainda que você individualmente esteja em lutas, no Senhor é possível vencer, no Senhor está a chave de toda a vitória. Nós vamos orar a Deus e pedir ao Senhor que te fortaleça, que te dê esperança e que você tenha a certeza de que mesmo no momento que você está passando por lutas, Deus está presente. Porque tudo há um momento diante de Deus, tudo há um tempo determinado e Deus é poderoso para, nesta noite, renovar a nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor bendito, Deus amado, nós te glorificamos. Nós te pedimos, renova, Senhor, o nosso entendimento, renova a nossa alegria. Senhor amado, nós sabemos que em Ti nós somos vencedores, mais do que vencedores, porque em Cristo nós vencemos, o Senhor nos faz mais do que vencedores. Te louvamos, Senhor, por esta nuvem de testemunhas, Senhor. Ó Deus, na Tua palavra, nas Escrituras sagradas. Te louvamos, ó Deus, no decorrer dos anos, dos séculos, Senhor, por todos esses, ó Pai, que nós ouvimos o testemunho de grande firmeza e fortaleza no Senhor. E nós queremos, ó Deus, não somente olhar, Senhor, não somente admirar, Senhor, porque a Tua palavra é para que nós pratiquemos, Senhor, e nós te pedimos, dê-nos, Senhor, este espírito de fortaleza, Senhor, ó Deus, de amor e de moderação na Tua presença, para que nós não venhamos, ó Deus, a esmorecer em tempo algum, Senhor, mas venhamos, ó Deus, e permaneçamos firmes diante do Senhor.
Ó Deus, muitas são as lutas, muitas são as aflições daqueles que servem ao Senhor, mas o Senhor tem cuidado da nossa vida. Assim como diz Davi, nós cremos, Senhor, daquele que é do Senhor e tem diante de Ti chorado, Senhor, e sofrido e levado diante de Ti todas as coisas. O Senhor tem, ó Deus, guardado no Teu odre, tem guardado diante de Ti as nossas lágrimas, tem escrito no Teu livro todas estas coisas, Senhor. Sabemos que o Senhor cuida de nós de uma maneira tão poderosa e amorosa, e sabemos, ó Pai, que todas as nossas lutas, em Ti nós somos vencedores. Nós Te pedimos, Senhor, fortaleça, Pai, fortaleça a nossa vida em Tua presença. Dá-nos, Senhor, amor ao Senhor, amor pela Tua obra, amor pela Tua igreja, amor pela Tua palavra, e que sempre estejamos dando esse testemunho de que o Senhor é por nós, que não venhamos olhar, ó Deus, para a circunstância, mas olhar firmemente somente para o autor e consumador da nossa fé. Nós clamamos a Ti, visite, ó Deus, e alcance os nossos irmãos, aqueles que têm participado conosco deste culto e esperam em Ti a vitória e a libertação. Age para a glória do Teu nome, Senhor. Tu és o Deus que nos coloca de pé, Tu és o Senhor que pode perfeitamente desembaraçar os nossos caminhos, e nós clamamos a Ti. Dê a vitória, Senhor, e, ó Deus, sobretudo, dê, Senhor, a esperança ao coração, reanima o coração, como Tu dizes na Tua palavra, ó Deus, para que tenhamos bom ânimo. Nós clamamos a Ti, Senhor, reanima, revigora, dê ânimo ao coração, para permanecer em Tua presença. Nós clamamos a Ti, Senhor. Eu Te peço, Senhor, pelos trabalhos desta semana, ó Deus, eu Te peço, ó Deus, pelo batismo, pelas vidas que descerão, por toda esta obra que será realizada para louvor do Teu nome. Põe a Tua mão, Senhor, prospera, dá a vitória para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, que tenham, ó Deus, grande alegria na Tua presença, os batizandos, que tenham, Senhor, diante de Ti, Senhor, motivo de satisfação no coração, porque estão, ó Deus, chegando diante do Rei da Glória, estão, ó Deus, declarando diante de todos, Senhor, da Tua igreja e diante de todos, que o Senhor é o Salvador da sua vida, é o Deus amoroso que tem cuidado da sua vida em todos os momentos, e que o Senhor venha dar experiências novas em Tua presença, que o Senhor derrame do Teu Espírito, fazendo esta obra, Senhor, que transforma, que muda, Senhor, como nós vemos em Tua palavra. Realiza para a glória do Teu nome. Nós pedimos a Ti, Senhor, pedimos a Tua bênção sobre a vida do nosso pastor. Ó Deus, dirige a cada dia, abençoe, renova, Senhor, que ele seja por Ti mesmo abençoado neste momento, alcançado, Senhor. Nós Te pedimos, renova as Suas forças, renova a alegria, renova o gozo na Tua presença, enche, ó Deus, o Teu servo, o vaso do Teu Filho, com o Teu Espírito a cada dia, Senhor, para que a Tua igreja seja abençoada, Senhor, pela vida do Teu servo, com as palavras que saem da boca do Teu Filho. Nós clamamos a Ti, Senhor. Da mesma forma, reveste, renova, Senhor, cada, Senhor, pregador da Tua palavra, cada professor, cada professora, ó Deus, cada obreiro da Tua obra. Nós clamamos a Ti, renova para a glória do Teu nome, que a Tua bênção, ó Deus, recaia sobre cada família. Nós clamamos a Ti, Senhor, nesses momentos tão difíceis, Senhor, nesses momentos, ó Pai, que nós temos passado, nós pedimos a Ti, guarda a nossa vida, Senhor. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa salvação. Nós clamamos a Ti, guarda o Teu povo de todo mal, para a glória do Teu nome, Senhor. E nós Te pedimos que tenhamos, ó Deus, uma semana, ó Deus, abençoada por Ti em todos os dias. Ó Deus, nós Te pedimos para a Tua glória, que sejamos grandemente abençoados em Tua presença. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos encerrar louvando o nome do Senhor. Amém, irmãos?
Deus, que o Senhor seja sempre louvado no decorrer de todos os dias. Que o Senhor receba de nós todo louvor e toda adoração. Que o Senhor abençoe a tua casa e a tua semana. Nós nos despedimos na paz do Senhor.